E aí, galera, meu nome é Gabriel. Hoje eu vou dar aula de Grafos 2, onde a gente vai cobrir os tópicos de BFS e Dijkstra, ou Dijkstra, o que vocês preferirem. Bom, na última aula vocês aprenderam o conceito de grafos e o conceito de busca em profundidade. Hoje eu vou ensinar o conceito de busca em largura. Mas qual é a diferença? Vamos para um exemplo aqui. Você tem um tabuleiro, um campo, uma matriz, um plano, e você tem um ratinho nesse plano. E o ratinho, ele quer andar pelo labirinto dele, pela casa dele aqui, e ele quer achar um queijo. Qualquer coisa. Vamos supor que tem um queijinho aqui. Um queijo de queijo. Se esse ratinho fizesse busca em profundidade, o que ele ia fazer? Ele ia pegar uma direção, vamos supor, ele foi para a direita, e ele ia indo para as adjacências desse cara uma por vez, avançando na distância. Ó, ele ia andar para cá, depois ia andar para cá, depois ia andar para cá, depois ia andar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Chegou no fim, aqui não tem para onde mais andar. Ele ia voltando, ia até voltar para cá, ia pegar uma outra direção e ia começar a andar. E ainda aprofundando, voltando, aprofundando e voltando. Por isso que a gente chama de busca em profundidade. Vocês lembram no código? A cada nó, vocês iam para um vizinho, que ia para um vizinho, que ia para um vizinho, e ia aprofundando. Hoje eu vou ensinar para vocês uma outra busca, que é a busca em largura. Agora, em vez desse ratinho sair andando por aí, ele vai fazer uma coisa mais interessante. Ele vai se multiplicar pela matriz. A cada ratinho vão surgir 4 ratinhos nos seus vizinhos, como se fosse um ratinho quântico. Ou seja, eu tenho um ratinho aqui. Na BFS, o que esse ratinho fazer? Eu posso ir para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então, ele vai se multiplicar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Todos com a mesma distância. Aí agora, ele está nesses 4 pontos. Ele vai assim, também esses 4 pontos têm vizinhos. Então, eu vou para cima do outro ponto, para o lado, para cá. Ou seja, ele vai crescendo como se estivesse fazendo camadas em volta do ponto de partida. Ele saiu para a primeira camada, saiu para a segunda, saiu para a terceira. Que é diferente do que o outro fazia. O outro andava até o final, voltava, andava até o final, voltava. Esse aí talvez demore um pouquinho mais para chegar até o final, mas ele vai andando o mesmo passo. Quando eu digo demora um pouquinho mais, não em termos de complexidade. A complexidade vai ser a mesma. Mas ele vai percorrer de uma forma diferente. Antes, o que o outro ratinho fazia? Ele aprofundava e voltava, ou seja, ele não andava todos os nós da mesma distância ao mesmo tempo. Esse aqui, todos os nós de distância 1, do ratinho, do início, ele fez ao mesmo tempo, né? Depois ele partiu para os nós de distância 2, E aqui, depois ele vai partir para os de distância 3, 4, e vai andando em termos de equidistância. Tranquilo? Todo mundo entendeu o conceito? Isso é uma busca em profundidade, isso é uma busca em largura. Vamos escrever o código da BFS. E depois eu vou falar por que ela é útil, para que a gente vai usar ela em outras aplicações além da BFS que vocês já aprenderam. O que vocês estão aprendendo? Uma outra busca em grafos. Vamos lá. A função vai receber uma fonte, que é o ponto de partida. O que é esse vetor de distância? Eu falei, a BFS ela vai crescendo em distância a cada momento. Eu estou setando a distância de todo mundo para -1, que é basicamente dizer, eu não cheguei nesse cara ainda. A gente vai ver onde isso vai ser útil no código daqui a pouco. Mas a primeira etapa do código é pegar um vetor de distância, que vai estar declarado global, para você acessar em outras funções, e botar como se eu não visitei ninguém ainda. Vou declarar uma fila, vocês já aprenderam fila, né, na aula de STL. Declarei uma fila de inteiros, a fila vai só representar os nós, nó 1, nó 2, nó 3, nó n do grafo.
Bom, a gente setou a distância do início, do ponto de partida do ratinho para 0, porque a distância, vamos supor, se eu quiser estar medindo a distância ali no grafo, no tabuleiro, a distância de para onde eu começo é 0, porque para eu chegar onde eu estou não preciso fazer nada, certo? Então, a gente inicia como 0. E a gente também coloca na fila, ou seja, eu vou precisar, o que é colocar na fila? Vai ser o ato de eu vou processar o vizinho desse nó. A gente vai ver agora. Enquanto a fila não estiver vazia, ou seja, enquanto eu ainda tenho nós no meu grafo para processar, ou seja, eu tenho gente que eu não li os vizinhos, eu pego o primeiro da fila, fila.front, eu tiro da fila, que é fila.pop, fila.pop apaga o primeiro cara da fila. Fila é aquela estrutura de dados que você insere atrás e tira na frente, né? Como se fosse uma fila de mercado mesmo. E agora, para... tá pouco espaço aqui, peraí. Vou continuar o código aqui, tudo bem? E agora? Bom, o que a gente fez aqui? A gente pegou o primeiro cara da fila e agora a gente vai processar os vizinhos dele. Declarei x igual a 0, importante começar de algum ponto, x igual a 0, x menor que o tamanho da lista de adjacência, x mais mais, ou seja, eu vou mandar toda a lista de adjacência. Quando você manda uma fonte para a função, quando você vai inserir o primeiro vértice, você falou B, esse B seria o fonte, certo? É o fonte. Muito obrigado por perceber. É que normalmente eu não escrevo em português corrido. Aí estou tentando em português corrido para ser mais didático. Mas, bom, estou percorrendo toda a lista de adjacência que a gente aprendeu na última aula, que é um vector, né? Estou percorrendo toda a lista desse cara, ou seja, quem é o cara que está na posição 0 da lista de adjacência? Na posição 1, na posição 2, eu olho. A distância desse cara é menos 1, ou seja, eu ainda não visitei esse cara. Se eu não visitei, a distância desse cara é a minha distância mais 1, ou seja, ele é meu vizinho. Eu preciso andar 1 para chegar nele. Setei a distância dele e adicionei ele na fila. O ato de adicionar ele na fila quer dizer, agora eu preciso olhar os vizinhos dele, que vão estar uma distância de mim mais 2. E nisso, eu vou crescendo, né? Partindo da fonte, eu vou botar todos os meus vizinhos, com mais 1, vão ter distância 1. Os vizinhos deles com 2, com 3, com 4, com 5 e assim crescendo. Tranquilo? Alguma dúvida no código? Alguém consegue ver a complexidade desse código? Para eu percorrer o grafo inteiro. A partir de um ponto, eu vou começar a andar o grafo inteiro. Alguém consegue ver qual é a complexidade que eu vou ter? Olha só. Eu não vou visitar um nó se eu já visitei para cada nó uma vez. Tranquilo? E se para cada nó eu vou olhar uma vez, para cada aresta do grafo eu só vou olhar uma vez, porque se eu olho cada lista de adjacência uma vez, só que eu olho todas as listas de adjacência. Então eu olho todos os vértices uma vez e olho todas as arestas uma vez. Então, a complexidade da BFS é O
de m mais n, sendo m o número de arestas e n o número de vértices. Tranquilo? É um algoritmo linear. Tranquilo? Vamos lá. Vamos dar uma... eu já simulei, né? Mas, bom, podemos simular num grafo. Todo mundo copiou, né? Ou já olhou, tá tranquilo. Vai ter o código no GitHub depois. Vamos lá. Nós, 1, 2, 3. Vamos supor que a fonte aqui, que o cara deu pra gente, seja 1. Botei o 1 na fila e botei a distância dele para 0. Tudo bem? A distância de todos os outros está menos 1, está indefinida. Eu não sei, seria como se fosse um infinito, um indefinido, um não sei. A partir desse cara, botei ele na fila, a gente entrou no loop daquele while, a fila tem um cara, tirei ele. Andei toda a lista de adjacência dele. Quem eu encontrei? Encontrei um 2, encontrei um 3. Eu tirei ele da fila para processar a lista de adjacência. Tem um 2 e um 3. Quando eu olhei o 2, eu vi a distância desse cara é menos 1. Então eu tenho que botar a minha distância mais 1. Então isso aqui virou 1. Olhei o 3 na hora de botar na fila. Esse cara não foi visitado, então tem que ser... Tranquilo? Tá. Agora eu vou tirar o 2 da fila e vou olhar as adjacências dele. São o 5 e o 4. Olhei, distância do 4 é menos 1. Ninguém processou ele ainda. Então tem que ser a minha distância mais 1, que vai ser 2. Eu vou botar o 4 na fila. 5 a mesma coisa. Ninguém olhou, minha distância mais 1, botei o 5 na fila. Terminei a execução do 2. O primeiro que está na fila agora é o quê? É o 3. Tirei o 3 da fila. Vou processar a vizinhança do 3. Primeiro, vou olhar para o 4. O 4 não tem distância menos 1. Alguém já olhou para ele. Não mexo. 6. 6 tem distância menos 1. Ninguém olhou para ele ainda. Preciso mexer. A distância dele é a minha distância mais 1. A distância é 1, mais 1, 2. Entrou o 6. Não precisa, acabou a lista de adjacência do 3, que era só 4, 2. Também olhou o 1. A distância não é menos 1, não vou processar. Tranquilo? Também. Aqui eu estou fazendo um grafo não direcionado, então eles vão olhar para os respectivos pais também. Tranquilo? Agora eu vou olhar o 4. 4 tem vizinho 2, 5, 6 e 3. Nenhum deles é menos 1, então não preciso olhar. Tirei o 4. Mesma coisa para o 5, já processei todo mundo. E a mesma coisa para o 6. Já processei todo mundo. Acabou a execução do meu algoritmo. Tranquilo? Dá para ver que a gente fez uma coisa interessante aqui, né? Suponha que os pesos aqui eram todos 1 ou não tem pesos. Eu estou dizendo... Opa, peraí, isso aqui tem... Eu estou dizendo a distância para o nó. Aqui é o número de arestas que eu tenho que passar para chegar nesse nó. Não tem que passar por uma aresta para chegar aqui, aqui eu tenho que passar por uma, aqui eu tenho que passar por duas, aqui eu tenho que passar por duas, e aqui eu tenho que passar por duas. Então, eu descobri o caminho mínimo para esses nós, certo? Só que eu já vou dizer, é um caminho mínimo especial, é um caminho mínimo quando nós não temos custos nas arestas. Tranquilo? A gente vai aprender daqui a pouco um problema do caminho mínimo um pouquinho mais geral.
e vai ser para, não custo qualquer, mas custos mais variados. Mas eu vou demonstrar de uma forma talvez um pouco mais rigorosa daqui a pouco por que isso funciona. Mas a BFS, ela serve para calcular os caminhos mínimos para os nós de um grafo, quando o grafo não tem peso ou tem pesos unitários. Então, todas as arestas têm peso igual ou não tem peso, vai ser basicamente a mesma coisa. Tranquilo? Fechou. Uma coisa que eu vou, antes de partir para o Dijkstra, eu vou ensinar um truque para vocês, que vai ser muito útil na lista, que se chama vetor de movimento, que vai ser para andar em tabuleiros e matrizes e tudo mais. Vai ser bem útil para a lista. Tá, suponha que vocês estão num tabuleiro, vocês estão numa posição de um tabuleiro, e vocês estão rodando a sua BFS. Você nem começou ainda, você está aqui. Você pode andar para tudo, até na diagonal. Você pode vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Bom, implementando, vocês já viram que vocês poderiam escrever 8 ifs, né? Se eu posso ir para a direita, se eu posso ir para cima, se eu posso ir para baixo, se eu posso ir para a esquerda. Meio trabalhoso. Agora imagina se fosse 3D. Tivesse um plano aqui, eu pudesse ir para baixo. Seria bem complicado, né? Então, existe uma forma mais fácil de escrever movimentos, que vai ser muito útil. Vocês vão ter um problema que vocês vão ter que escrever um movimento de um cavalo, que é tipo 2 para cima, 1 para a direita, 2 para cima, 1 para a esquerda, que chama vetor de movimento. Eu tenho coordenadas x e y aqui, para esse cara. O que é subir e descer aqui? É mexer na minha coordenada... Opa, x e... É porque em computação a representação é diferente. X vai ser a altura aqui e y vai ser a largura. Que vai ser o primeiro parâmetro da matriz, o segundo parâmetro da matriz. Tranquilo? Isso pode confundir um pouco para quem plano cartesiano em matemática, mas é assim. Isso aqui vai ser o primeiro parâmetro da matriz e o segundo. O parâmetro vai ser o x, o segundo vai ser o y. Vamos supor que aqui tenha tamanho n e aqui tenha tamanho m. Eu posso subir, posso descer, posso vir para cá e posso vir para cá, certo? Vou pegar os movimentos nessa ordem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, se eu tiver um vetor de movimento, o que é um vetor de movimento? É um vetor que diz o quanto eu tenho que incrementar em cada direção para eu mudar a minha posição. O que é isso? Vamos lá. Um movimento em x vai ter 8 casas, porque são 8 movimentos possíveis. E o que eu vou ter aqui? Eu posso subtrair 1 do meu x. Ó, quantas vezes? 1, 2, 3. Então, você menos 1, menos 1, menos 1 para subir. Posso não movimentar nada. 0. Posso crescer o meu x em 1. 1, 1, 1. Ou posso não fazer nada de novo, que é manter na mesma altura. Só que eu também tenho que fazer um movimento em y, certo? Qual o movimento que eu vou fazer em y aqui? Para o primeiro cara, eu vou ter que andar 1 para a esquerda, que é diminuir a minha coordenada da coluna. Tranquilo? Então, eu vou pegar 1, menos 1. Aqui eu vou me manter parado na coluna, 0. Aqui eu vou andar para a direita na coluna. 1, vou andar direita, 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 ou seja, 1, 1, 1. Não vou fazer nada de novo, 0. Vou ter que voltar de novo, menos 1 e menos 1. Tranquilo? Isso aqui descreve todos, a partir de uma posição, todos os incrementos e decrementos de posição que eu posso fazer. Posso ir nas diagonais, para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Só que eu não posso só fazer um for e pegar x mais mx e y mais my e ir andando, né? Porque eu posso acabar numa posição inválida. Então a gente vai ter que fazer uma função booleana que checa se está indo para uma posição válida ou não. Tudo isso aqui evita que a gente tenha que montar um grafo para todos os problemas que dá um plano 2D para a gente. E vão ser muitos na lista. Vou até resolver um com vocês mais tarde, que é um passeio de um cavalo. Isso aqui facilita bastante a nossa vida. Então, como que seria uma função que diria se eu estou numa posição válida ou não? Bom, seria uma bool, esse booleano. Válidos. E você vai enviar para ela um int
x e um int y, que são as coordenadas que você quer tentar. Na BFS você chama, eu quero x mais mxi, y mais myi. Todo mundo tranquilo? Consegue ver essa chamada? Então, e aí eu olho. Vou fazer em partes. If x menor que 0 ou y menor que 0, return false. Ou seja, a gente saiu do tabuleiro, a gente está abaixo da coordenada 0, a gente não pode ir para essa posição. Se você for para lá, você vai tomar uma falha de segmentação. If x maior ou igual a n ou y maior ou igual a m, return false de novo. Porque a gente saiu dos limites superiores. A gente passou o tamanho do tabuleiro. Falha de segmentação de novo. Se ele não está indo abaixo nem acima do tamanho, é uma posição válida. Return true. Basicamente, onde que isso vai encaixar? Naquela etapa de tirar da fila e andar a lista de adjacência, a gente não vai ter uma lista de adjacência, porque a gente não vai precisar montar o grafo. A gente vai fazer um for i menor que 8, que é o tamanho do nosso vetor de movimento, i mais, e a gente vai olhar, é válido a minha ida para x mais mx e y mais myi, ou seja, essa é a posição que existe. Se é válido e se a distância de x mais mxi y mais myi é menos 1, ou seja, se é válido ir para lá, eu não me visitei, eu vou adicionar esse cara na minha fila. Eu vou adicionar esse cara com o Dijkstra Base no meu set. E é assim que eu vou percorrer um tabuleiro sem precisar botar o grafo do tabuleiro. Só usando o tabuleiro e um vetor de movimentos. Tranquilo? Show, então. Explorando um pouco mais aqui. Aquele problema dos caminhos mínimos que a gente olhou, ele pode ficar mais interessante, certo? E se eu tivesse um grafo? Cujos custos não são unitários? Se eu tivesse um grafo que tem peso nas arestas? Um grafo... Vou usar um grafo direcionado agora. Pensa um gráfico que o peso aqui é 3, 4, 10, menos 1... Pode ser lá, 4,5 até. Chato quando é, porque ninguém merece mexer com booleano. Booleano não, com ponto flutuante, mas é possível. Se eu tivesse um grafo assim, a BFS não ia resolver. A gente vai entender por que daqui a pouco, mas seria um problema. Então a gente precisa de um outro algoritmo para esse caso. Porque, cara, geralmente os custos não são unitários. As cidades do mundo não estão igualmente espaçadas no plano. Tem diferença. Então, aquele algoritmo é muito útil, a gente vê que ele é muito útil, só que a gente precisa de uma coisa mais geral, uma coisa mais forte. E esse cara vai ser, para essa aula, o algoritmo de Dijkstra. Mas, bom, o problema do caminho mínimo é, dado um grafo com peso real nas arestas e um nó fonte, um nó R, eu tenho que descobrir a distância mínima para todos os outros nós do grafo. Tranquilo? Alguém consegue ver um caso onde eu não consigo resolver, não importa o que aconteça? Eu tenho um grafo onde eu não consigo resolver o problema. Nem penso no algoritmo, penso num grafo.
Tem uma classe, tem uns grafos onde eu nunca vou conseguir encontrar o caminho mínimo, que são os grafos onde coisas assim acontecem. Olha só, eu tenho uma fonte aqui. Eu andei para esse cara. A distância dele foi assinalada como 5 em algum momento. Aí desse cara, eu fui para esse cara. A distância é menos 1, então eu fui assinalado como 5 menos 1, 4. Andei para esse cara. 4 mais 2, 6. Passei para esse cara, 6 menos 1, 5. Voltei para esse cara de novo, nossa, a distância deu 4. Se eu fizer de novo, a distância vai dar 3. Se eu fizer de novo, a distância vai dar 2. Se eu fizer de novo, a distância vai dar 1. E eu posso ir andando, e andando, e andando, e andando, e andando nesse grafo, e a cada volta que eu der, essa distância diminui. Então eu não tenho um caminho mínimo nesse grafo. Esse é um gráfico que a gente tem um ciclo negativo. Ó, a soma das arestas, menos 1, 2, menos 1, menos 1, vai dar menos 1. Cada volta que eu der aqui, cada passada que o algoritmo der, ele vai achar um caminho menor, e menor, e menor, e menor, e menor. Não tem um caminho mínimo definido para esse grafo. Então o problema do caminho mínimo, vocês vão ter uma aula de Bell-Monfort no futuro, vocês vão ver que ou a gente descobre o caminho mínimo, ou a gente reporta se o grafo tem um ciclo negativo. Não existe caminho mínimo para um grafo de ciclos negativos. Existe o caminho mínimo simples, mas isso é um outro problema. Mas em ciclos negativos não temos caminho mínimo. E o Dijkstra, ele vai resolver o problema de caminhos mínimos para uma classe ainda específica de grafos, que é a classe onde arestas negativas não acontecem. Vão ser só arestas positivas. Ele só vai conseguir resolver para isso, a gente vai ver, eu vou fazer uma espécie de demonstração, a gente vai entender onde isso é imposto, mas ele só vai resolver para coisas positivas. O que pode parecer meio ruim, mas de verdade, boa parte, muitas aplicações, não vou dizer boa parte, mas por muitas aplicações vão ser custos positivos. Toda a ideia que eu falei de mapas e distâncias no planeta Terra, não existem distâncias negativas entre cidades, só distâncias positivas. Então isso aqui já é bem poderoso, mesmo não podendo ciclos negativos. Nem mesmo podendo arestas negativas. Tranquilo? Bom, vou escrever o algoritmo de Dijkstra. Eu vou escrever com uma letrinha menor para não ficar. Bom, vamos escrever o algoritmo de Dijkstra. Vamos lá. O algoritmo de Dijkstra vai receber um... Lembrando que Dijkstra não é a pronúncia correta, mas é que eu vou usar porque é a que eu gosto. Vai receber um NoV, de onde ele vai partir. A gente vai fazer a mesma coisa na BFS. A gente vai marcar a galera como não visitada. E a primeira diferença aqui é que a gente não vai usar uma fila, a gente vai usar o set. Você aprendeu na aula de STL. Você lembra o que o set fazia? O set ele recebia elementos e ele ordenava os elementos. Então, se você pega o primeiro elemento do set, ele vai estar num min heap que ele vai ser o menor elemento entre todos. No caso, a gente vai fazer um... Vocês lembram de pair, né? Pair é tipo um número complexo, para quem lembra. É uma dupla, né? Vai ser uma informação x, uma informação y, uma informação 1, uma informação 2. E como que ele vai ordenar esse pair? Ele vai ordenar baseando-se na primeira informação primeiro. Ele vai botar primeiro os caras que tem menor x. E se tiver empate, ele vai desempatar por y. Tranquilo? Ou seja, ele vai ordenar pelos menores. A gente vai ver porque isso é importante daqui a pouco também.
Enquanto eu ainda tenho nós para processar, vou pegar o primeiro da fila, que usando o set vai ser por essa notação aqui. Vou pegar o primeiro cara da fila, vou apagar ele. Só que ele está salvo no meu aux. Agora eu vou processar a vizinhança dele, igual eu fazia na BFS. Para facilitar a anotação, ó, o vértice que eu estou processando, que vai ser VTX, é o aux.sSecond. O número do nó, o identificador do nó, está na minha segunda posição. E por que ele tem que estar na minha segunda posição? Porque eu tenho que desempatar pela distância, né? Primeiro, porque senão o set é desempatar pelos as menorinhos e a gente não ia ter nada. Eu quero desempatar pelas menores distâncias. Tranquilo? Então, quando eu botar a distância, eu vou pegar a menor distância e vou jogar lá para frente para ser tirado. Tranquilo? Então, o identificador do nó está na segunda posição do pé e a distância na primeira. Todo mundo sabe o que é o continue? Já viram? Continue é... Continue eu vou usar dentro de laços, de loops. Eu olhei, eu já processei esse nó? Já mudei a distância dele? Se já, eu não preciso processar de novo. Eu já sei a distância dele. Então, eu vou passar o laço. O que é passar o laço? Eu vou ignorar tudo que eu ainda vou escrever aqui e vou voltar para esse ponto aqui, que é tirar o próximo cara da fila. Tranquilo com a anotação do continue? É só, tipo, tô dentro de um laço, eu ignoro esse loop, não preciso interagir com ele e vou pro próximo. Se não é -1, eu não mexi nele ainda, então preciso olhar, preciso explorar esse cara. Como eu vou... A primeira coisa que eu preciso fazer é... A distância para esse vértice vai ser igual a essa... A distância que foi assinalada para ele, pelo pai dele, quando ele foi colocado no meu set. Tranquilo? Eu vou simular e vai ficar bem claro. Alguém ensinou alto? Vocês ensinaram para vocês alto? Tipo, alto e andar. Ah, então eu vou fazer. Ah, então. Ó. O alto, eu não sou super programador, mas o alto, até onde eu sei, é uma variável que, tipo, ela se identifica com o que for assinalado a ela. E o que isso aqui quer dizer? Pega o que está na lista de adjacência, que pode ser um inteiro, um pair, uma tupla, que é o que a gente vai ver daqui a pouco também, e anda por toda a lista. Esse alto esse alto vis 2 pontos adjacência pega o que quer que tipo de dado esteja lá e anda em todos. Ou seja, a gente vai lá percorrer toda a lista de adjacência com essa linha de comando. Tranquilo? E o que a gente quer olhar? Então, eu estou assumindo que a nossa ADJ está na forma vértice custo da aresta. Ou seja, eu sou vizinho na adjacência do cara... Então, na adjacência... Na adjacência do cara A, vai estar aqui, na primeira informação, eu sou vizinho do cara B e eu aponto para ele com esse custo. Tranquilo? Então, eu olho aqui. O meu vizinho, a primeira informação, já foi visitado? Se ele já foi visitado, a gente não precisa olhar para ele de novo.
o algoritmo de Dijkstra já vai ter achado o caminho mínimo para esse cara, não preciso reprocessar. Então, não preciso adicionar ele de novo no meu set. Continue. Vou pular para o próximo lado. Vou pular aqui, no caso, eu não vou pular para essa próxima interação. Eu vou pular para a próxima interação dessa linha aqui. Tipo, vou olhar no meu próximo vizinho. Tranquilo? Se eu não olhei, hora da mágica. Vou inserir esse cara na fila. Fila.insert. O peso da aresta, mais a distância até eu, né? A distância até mim, mais o peso da minha aresta para o cara, mais o cara, né? Eu preciso identificar ele. Essa anotação entre chaves é para fazer um pair direto. Acho que provavelmente tiveram. Então, opa, fechou aqui e fechou aqui. Então, o que o meu algoritmo está fazendo? Ele está pegando um cara, ele está botando a distância de todo mundo para -1, ou seja, não olhei ninguém, não sei onde está ninguém. Pego a minha fonte. Preciso de distância 0 para chegar nesse cara. Tiro a fonte, assinalo a distância 0 para ele, né? Tipo, estava -1, assinalaria, ou seja, para a fonte é 0. Estou nela, não preciso fazer nada para chegar onde eu estou, só ficar parado. Olha todos os vizinhos deles. Se eu não olha todos os vizinhos e adiciona todo mundo. Para esses vizinhos vai olhar. Se eu não olhei para esse cara, adiciona. E eu sempre quero ficar tirando o menor. Tirando o menor. Porque a cada iteração eu vou olhar. Para quem eu não processei, quem está mais perto de mim? Se esse cara está mais perto de mim, não vai haver forma desse valor diminuir. Tipo, não tem como eu processar mais um Dijkstra e, não, esse cara tinha um valor menor ainda. Isso não vai acontecer, a gente vai ver por quê. Ou seja, o Dijkstra, ele vai ir pegando esses caras, vai assinalando os valores e vai tirando. Tranquilo? Vamos, talvez, simular, para ficar mais claro. Vamos discutir a complexidade? Tem como. Bom ter o código na hora de... Para esse grafo. No início, botar todas as distâncias para -1. Adicionou quem na fila? A fonte. Fonte é 1. Serei 0 e 1. Entrei no meu laço, tirei o primeiro da fila. Assinala, ele tinha -1, então vou assinalar a distância dele para 0. Tudo bem? Para todos os vizinhos do 1, vou ver. Ele é -1? Se for, passa. Se não, adiciono ele com custo modificado. Para todos os vizinhos, 2 e 3. 2 é -1? É. Então vou processar. Qual o custo que eu vou botar aí na fila? O meu mais 2. Ou seja, com custo 2 eu vou botar o vértice 2. E aqui com custo 5 eu vou botar o vértice 3. Acabou a minha lista de adjacência. Volta para o laço. Só que eu estou num set. Quando eu inseri esses caras, o set botou ordenado. Ou seja, o meu primeiro cara do set vai ser o de menor distância. Vai ser o desempate pela primeira característica. Então eu vou processar o cara de distância 2, que é o vértice 2. Tiro ele da fila, assinalo a distância dele para 2
e olho todos os vizinhos. Vou olhar aqui, ó, o 1 já processei, o 1 já processei, não é menos 1. O 3 ainda é menos 1, então vou adicionar esse cara. Vou adicionar ele com custo 2 mais 3. 5 de novo, com 3. O 4 também, vou adicionar ele com a minha distância é 2, mais 1, 3 e 4. Não tem mais vizinhos para olhar, saí, rodou. Quem é que tá no menor? Apesar de eu ter adicionado o 3, vários valores e antes, quem tem o menor valor de distância é o vértice 4. Então é ele que eu vou processar primeiro. Tirei o 4, vou assinalar a distância dele, que vai ser 3. Vou olhar para todos os vizinhos do 4. 2 já processei, não é menos 1. 3 ainda é menos 1, não processei. Vou adicionar o 3 na lista aqui. Com que distância? Minha distância é 3, a aresta é 1, 4 e 3. Não tem mais ninguém na lista de adjacência do 4, encerrei meus deveres com 4. Andou. Só tenho 3 para processar. Só que olha só, os primeiros valores que eu inseri tinham peso 5. E o último que eu inseri é peso 4, que é o menor. Então é ele que eu vou pegar. Tirar o 3, assinalar a distância. E vou olhar para a lista de adjacência. Já processei, já processei, já processei. Esse não, que é o 5. Precisei adicionar ele na minha lista. Vai estar com valor 4 mais 2, 6 e 5. Tranquilo? Não tem mais nada para processar com 3 e sair. Quem é o primeiro cara que vai estar na fila? São os menores no set. São os menores de distância sempre. Que são os de distância 5 e 5. Vou tirar eles. Só que eles vão cair aqui, né? Eu vou olhar. A distância desse vértice é menos 1? Nossa, não é. Porque eu já processei. Não preciso olhar de novo, né? A distância nunca vai aumentar. Então, saí e andei para o próximo. De novo. Saí e andei para o próximo. Cheguei no 5. Ah, esse cara eu não olhei. Assinala a distância. 6. Olha toda a lista. Não tem ninguém para lá, já terminou. Fim da execução do algoritmo. Essas são as distâncias mínimas nesse gráfico. Tranquilo? Alguém consegue ver a complexidade desse algoritmo, mas sem muita formalidade? Olha só. Eu não precisaria de um set. Eu poderia simplesmente a todo passo olhar todo mundo e ver quem não foi processado e ter a menor distância. Eu faria isso para cada vértice e eu teria que olhar todo mundo. Eu teria que olhar n vértices. Então esse algoritmo seria da ordem de n², se eu não tivesse o set. Só que o que o set faz? O set, em log, ele ordena as coisas pra gente, né? Ele mantém o menorzinho lá na frente pra gente, com custo de log. Então, eu vou trocar um n por um log n. Então, eu vou ter um avanço para um custo de processar os vértices de n log n. E para cada aresta eu vou olhar uma vez, que a cada lista existencial olha uma vez, vai ser um n log m mais m. Vai ser um losão de n log n mais m. Tem várias implementações com outras. A gente pode usar part kill, tem várias coisas, mas o com set é o mais claro, é o que vocês sabem usar, é o que eu uso, eu acho muito bom. Tem várias formas de implementar essa parte da fila de prioridade, que sempre devolvendo o mínimo, mas eu acho que o set é muito bom, vai resolver muito bem para maratona, talvez até para a vida. Tranquilo? Tá bom. Já vamos entrando aqui na parte final. A gente tem que provar por que esse cara funciona, né? Tipo, por que não vai dar errado? Tipo, é muito maneiro o algoritmo, né? Mas não é tão óbvio porque vai dar errado. Então, eu tentei ser o menos formal possível, mas vamos tentar um pouco de formalidade, talvez. Tá com quanto tempo de aula? Tá com quanto tempo aí? 40. Então tá suave. A primeira coisa que eu vou provar para vocês se um nó é processado pelo Dijkstra, ou seja, se ele sai da fila de prioridade, se ele sai do set antes de um outro nó, a distância dele necessariamente é menor ou igual à distância do outro nó. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma saída do set.
E ela aconteceu com alguns nós, um nó U, um nó W, um nó V. Eu tenho que necessariamente a distância de U, a distância até U é menor ou igual à distância de W, se é menor ou igual à distância de V. Ou seja, o algoritmo nunca vai te entregar uma distância menor do que depois de você ter processado um cara. Tipo, você processou U, tirou, você deu a distância para ele, ela não vai mudar mais. Ele nunca vai tirar um cara depois e dar uma distância menor que essa. No máximo igual. E isso vai ser bem importante para a gente entender um pouco da corretude dele. Olha, eu vou usar uma notaçãozinha aqui, que é, eu vou chamar de, eu quero provar isso. Eu vou chamar de D' de W, o valor do caminho mínimo. Tudo bem? O valor do caminho mínimo até ele. Ou o valor que ele foi... Melhor, o valor de retirada do set. Ou seja, quando esse cara foi retirado do set, foi processado da adjacência, o valor que foi assinalado a ele foi esse D'. Tranquilo? Tá. Agora, suponha que o meu algoritmo não faz isso que eu falei para vocês. Ele tirou... Vamos supor que ele tirou ele tirou um nó U, e um tempo depois ele tirou um nó V com... Ou seja, ele tirou um nó U, depois tirou um nó V, só que DV tem uma distância menor que DU. Ele fez o contrário, ele conseguiu achar uma distância menor depois de andar um pouco o algoritmo. Eu vou mostrar que isso aqui é impossível. Por quê? Bom, vamos pegar o V, o primeiro cara que deu errado. Ou seja, eu processei U, depois eu processei uns caras, processei W, depois processei uns caras e eu processei V. E o V foi o primeiro cara que aconteceu isso. Aconteceu o absurdo de eu achar um cara menor. Tá, nossa. Só que, quando eu processei U, eu tenho que a distância que estava lá, que vai ser a distância nas filas, sem ser a distância de retirada, eu vou fazer sem o linha, tranquilo? Todo mundo entendeu? Distância linha é a distância que quando eu retirei eu assinalei ela no vetor. E a distância sem o linha é daquela, igual a hora da execução ali do 3. O 3 tinha várias distâncias lá dentro. Eu vou chamar a menor dessa distância que está lá dentro de D sem linha. A menor Dzão, né? Quando o U foi retirado, a gente tinha que DU linha era com certeza menor ou igual ao Dzão de V, ou seja, a distância que eu tinha chegado a V até agora. Porque se não fosse, o meu set teria me entregado o DV, certo? Porque ele sempre me entrega a cara menor, eu tenho as duas distâncias ao mesmo tempo ali. Se ela fosse menor, eu teria pego ela. Então, é impossível que naquele momento ela não fosse. Então, naquele momento, estava tudo tranquilo. Ou seja, algo deu errado aí no meio. Só que vocês já entenderam como que eu diminuo uma distância no Dijkstra? Eu pego um cara, um nó, e eu faço um processo que a gente chama de escanear o nó. Eu pego ele, olho todas as adjacências dele, e eu digo que D de V adjacente é igual a distância de retirada de W mais um custo de uma aresta WV. Ou seja, eu pego o valor com o qual eu fui retirado do set, eu somo uma aresta minha para os meus vizinhos e esse vira o novo valor. Ou seja, se naquele momento que eu retirei o U, o D tinha um valor maior, alguém tem que ter diminuído o valor dele por esse processo, né? Porque no código a gente viu que esse era o único processo que diminui valores de distância. Tranquilo? Não tem como um valor de uma distância diminuir se não seja a distância até mim, mas a minha aresta, né? Tanto que o início do algoritmo a fonte tem distância 0 e eu somo as arestas para os vizinhos. Aí os vizinhos têm a distância da fonte, mas as arestas, vai somar mais uma aresta vem assim. Então, um cara W, que foi retirado antes de V também, U foi retirado primeiro, depois um cara W, depois um cara V, modificou a distância dele, tranquilo? Então, no final, o D' de V tem que ser igual a um DW' mais um CWV, porque alguém tem que ter diminuído ele, igual eu falei. Só que, o que eu tinha falado antes? Eu quero pegar o V, o primeiro cara para qual dá errado. Se só o V deu errado, se só para o V está dando errado, eu tenho que para o W não tá. E o meu W foi retirado depois, certo? O meu W foi retirado depois, então eu tenho que o D' de U é maior ou igual ao D' de W. Porque para o W o algoritmo computou a parada correta. Ele não errou, só errou para o V. Então para o W isso aqui está sendo... Opa!
Pro W isso aqui está sendo respeitado, né? Todo mundo tranquilo com a ideia? Agora vamos substituir aqui na equação. dv vai ser igual a dw linha, dv' mais cwv. Só que eu tenho essa relação aqui. Vai ser maior ou igual a um d u' mais cwv. Tranquilo? Vou subtrair du dos dois lados? Vou chegar nessa relação aqui. Só que o que eu tinha assumido antes? Que d'V é menor que d'U. Então esse cara aqui tem que ser menor que zero, né? Certo? Nossa! Encontrei uma aresta com peso o quê? Que eu tinha assumido que não ia acontecer, porque o Dijkstra só vai processar em grafos de custo de aresta positivo. Então, para o Dijkstra entregar um valor errado, eu tenho que aplicar o Dijkstra num grafo com arestas de custo menor que zero. Que era o que a gente tinha assumido que não ia acontecer. Então, se eu processo... Então, eu cheguei num absurdo. Esse aqui é uma notação de absurdo. Isso aqui não pode acontecer. Então, o que eu tinha assumido que era verdade, que é... Eu tirei um cara depois do Dijkstra e a minha distância é menor, é mentira. Isso não vai acontecer. Então, a cada etapa do Dijkstra, eu só posso aumentar a distância. Eu nunca vou diminuir. E com isso, a gente já consegue ver por que o algoritmo está correto. Porque eu calculei um caminho até o cara. O meu algoritmo me garante que esse caminho nunca vai aumentar. Então, ele tem que ser o caminho mínimo. Tem como ser muito mais rigoroso e formal que isso, mas eu já acho que é suficiente. Todo mundo entendeu? A matemática ficou chata? Posso explicar? Tranquilo? Então, tá show. Qualquer coisa, se não entendeu, pode voltar comigo no final da aula, eu faço devagarzinho no papel. É legal vocês entenderem nessas provas. Não é exatamente super necessário, mas, cara, quando você entende, você vai aplicar muito melhor. Os problemas ficam mais difíceis, entender mais o que você está fazendo é sempre muito legal. Então, a gente tem isso. O valor só aumenta, cheguei num valor de caminho, o caminho só pode aumentar, então esse cara tem que ser mínimo. Então, a cada etapa, o algoritmo de Dijkstra sempre vai estar entregando um valor de caminho mínimo para você quando ele processa um nó. Tranquilo? Show, então. Acabou Dijkstra. Quero fazer umas últimas ressalvas que eu acho legais, que são só umas propriedadezinhas, que eu acho que vão ser muito interessantes. Que já me ajudaram em contas da vida aí, resolver uns problemas, são legais. Primeira propriedade é: todo subcaminho de um caminho mínimo também é um caminho mínimo. Subcaminhos, deve ter um. Acho que tem. São mínimos. Tem acento em qual aqui mesmo? O primeiro? Show. Subcaminhos são mínimos. Vou fazer uma prova quase visual, mas tipo, vocês vão entender fácil. Ó, vamos supor que eu tenho um caminho aqui. Um caminho de R a T. E eu digo, esse caminho é um caminho mínimo. Ele é o menor caminho de R a T. Eu tenho que o caminho... aqui vai ser 1, 2 e 3, letras e números. Eu tenho que o caminho de 1 a 3, de 2 a 3, e esse caminho podia ser muito alto. Todos os caminhos internos aqui também vão ser mínimos. Porque suponha que eu tivesse um outro caminho de custo menor de 1 a 3, onde eu passasse por um nó qualquer aqui, todo um caminho aqui difuso qualquer, que eu não preciso saber quem é, e eu voltasse para esse cara com custo menor. Tudo bem? Essa ordenação aqui tem um custo C1, passar por aqui tem um custo C2, e eu tenho que C2 é menor que C1. Então, o que eu poderia fazer antes? Eu poderia pegar R, ir para I, passar por aqui, vir para cá e chegar em T. Então, eu teria um caminho menor do que o caminho que eu assumi que era mínimo. Então, na real, aquele cara nem era mínimo. O que é uma contradição, porque eu assumi que ele era mínimo. Então, todo subcaminho de um caminho mínimo tem que ser mínimo, porque senão eu só posso, tipo, pegar, interligar, passar pelo outro e voltar, cheguei num cara menor. O outro não era mínimo. Tranquilo? Outra coisa é, o Dijkstra, as arestas que ele for usar para juntar os caras, para juntar os nós, vão formar o que a gente chama de árvore. O Bento explicou a árvore para vocês na última aula, não explicou? Uma árvore é um grafo que não tem ciclos e é conexo.
Uma árvore seria um cara assim, ó. Isso aqui não seria uma árvore, porque eu tenho um ciclo. Isso aqui também não seria uma árvore, porque não é conexo. Uma árvore é um grafo sem ciclos e conexo. Dá pra ver que uma árvore sempre vai ter n menos 1. Se eu tenho n vértices, eu vou ter, ó, vamos lá, eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou ter n igual a 7 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter m igual a 6. Eu sempre vou ter m igual a n menos 1. Ele fez isso para vocês na última aula, só lembrando. Não vou provar, mas vamos tentar ir de uma forma intuitiva. Eu tenho um grafo... Podia ter mantido esse, né? Eu tenho um grafo, essa é minha fonte. Esse vai ser o meu nó 1. Eu vou, nessa etapa, colocar alguém na fila, colocar a galera na fila, e na próxima etapa eu vou tirar. Quando eu tirar alguém, eu vou apontar para ela. Tirei uma pessoa, apontei para ela. Essa pessoa vai processar as adjacências, eu vou colocar na fila, e na próxima etapa eu vou tirar um cara que não foi processado. Eu vou colocar esse cara aqui. Então, eu vou colocar esse cara aqui. Suponha que a gente andou muito no algoritmo e só falta botar, sei lá, andei de uns nós para cá, e só falta colocar esses dois caras. Nunca que eu colocar um cara desses, vai fechar um ciclo, né? Porque se eu colocasse um cara desse para fechar um ciclo, eu teria que já ter uma outra aresta para ele. Um ciclo seria se eu já tivesse uma aresta para o cara, colocasse uma outra aresta no cara, eu ia fechar um ciclo e ia dar problema. Por que eu nunca vou colocar um ciclo? Porque eu nunca reprocesso um nó. Se eu já tirei a distância de ser menos 1 lá na minha execução do programa, eu nunca mais vou olhar para aquele nó. A gente vai passar naquela etapa assim, é menos 1 e não é, contínuo, e vai para outro cara. Então eu nunca reprocesso o mesmo nó. Então o nó nunca vai ter um grau de entrada maior que 1. Então, se para cada cara eu só vou estar conectado a um cara, não vou formar ciclo, e eu vou estar assumindo que o meu grafo é possível formar um grafo conexo, como eu sei que o Dijkstra forma um grafo conexo? Putz, ele vai processar todo mundo que é alcançável pelas arestas. Se o grafo é conexo, todo mundo vai ser alcançado por arestas, né? Todo mundo vai ser colocado em algum momento, ele vai processar todo mundo. Então, o meu Dijkstra não vai formar ciclos e vai processar todo mundo. Então, se eu olhar as arestas que o Dijkstra processa, eu vou ter formado uma árvore. Isso aqui vai ser útil em alguns momentos aí da vida e é legal saber. Alguma dúvida? Tranquilo? Show. Então, tá, não sei se eu vou... Acho que eu vou... Só um truque rápido, que esse é mais... Não é útil para a lista, mas vai ser útil para a vida também, que é um outro... É uma extensãozinha rápida de PR. Tem problema, vocês vão ter que usar isso na vida. Eu gosto muito e acho que vai ser legal vocês saberem. Como última coisa, vai ser bem rápido. Vai ser mais para dar curiosidade de vocês chegarem em casa e olhar a referência do C++. Que é uma tupla. Cara, uma tupla é um tipo de dados, é um tipo de dado que você vai declarar assim. O que eu estou querendo dizer com tipo? Eu posso declarar uma tupla de int, que seria um vetorzão de int. O pair é basicamente uma tupla de duas casas, né? É um dado, é um container, se eu não me engano que eles chamam em C++, que tem duas informações. Só que eu poderia fazer um com 3, um com 4, um com 5, um com 6 e até n, que é a tupla do C++. E eu não preciso usar int, eu poderia aqui colocar um char. Poderia misturar int com char, poderia botar string. Tipo, ela é bem versátil. E o que é legal da tupla? Ela tem um comparador embutido. Então, se você pegar uma tupla e chegar assim, fazer um vetor de tupla, seria, sei lá, uma tupla tup com um tamanho aqui nzão. E dar aquele sort do início do vetor até o final do vetor, você não precisa programar funções de comparação. Ela tem uma função de comparação embutida e ela vai ordenar aqui pelo menor número, depois pelo menor char, e indo assim. Ou seja, se você precisar de talvez executar um Dijkstra, alguma coisa que tenha talvez mais informações, coisas assim no futuro, a tupla é um bom cara de se olhar. A última coisa que eu vou ensinar para vocês é como acessar e como criar uma tupla. Acessar um elemento de uma tupla não dá para fazer, como o tamanho é arbitrário, não dá para fazer um first, second, igual vocês fazem com o pair.
é uma funçãozinha chamada get. É o número de elementos que você quer. Vai ser 0, ou 1, até o n. Do cara. Sei lá, de tup 5. Ou seja, no meu quinto elemento no vetor de tuplos, eu quero a informação 1. Você vai dar get 1, tup 5 e vai pegar a informação. E para declarar, e para tipo, assinalar um valor, vai ser igual eu fiz com o pera aquela hora. Você vai abrir uma chave, primeiro valor, primeiro valor 0, né? Valor 1, até valor n. Vai colocar assim. É útil, é legal, pesquisem aí. Acho que para quem continuar na maratona, principalmente, isso vai ser legal. Para a vida vai ser legal, é uma estrutura de dados bem interessante. E eu acho que é isso. Vocês querem resolver um probleminha, abrir a lista. Um probleminha legal, que acho que vai dar para aplicar bastante coisa da aula. Show? Vamos lá. Bom, vamos então resolver esse problema aqui, que é um problema amarelinho da lista de vocês. Bom, dois amigos estão conversando e eles querem saber se em um tabuleiro de xadrez, um cavalo partindo de uma posição, qual é o mínimo de movimentos que ele precisa fazer para chegar numa outra posição X. Tá, primeiro a gente já vê de cara que isso é um problema de caminho mínimo. Um tabuleiro é um grafo, dá pra ver daqui, olha só. Se isso aqui for um vértice, e esse cara for um vértice, eu tenho uma aresta entre esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Sim? Ou seja, uma aresta entre duas posições de um tabuleiro é se um cavalo consegue saltar de uma casa para aquela casa. Tranquilo? Isso é um problema de caminho mínimo. A primeira coisa que vocês podem se questionar nesse problema é possível? Se eu tenho uma peça e ela só tem um cavalo, ele tem e ele está numa posição no tabuleiro, ele sempre vai conseguir andar o tabuleiro inteiro? Tipo, alguém tem ideia se é possível? Já adianto que sim. A gente vê isso com um exemplozão, você pode abrir. Tem uma coisa chamada passeio do cavaleiro, que é o que está acontecendo aqui, e é o movimento de um cavalo andando por um tabuleiro de xadrez. Só que, por que eu estou mostrando? Porque esse cara é interessante, porque o passeio do cavaleiro ele não repete nenhum vértice quando ele faz o movimento. Isso é uma coisa que a gente chama de problema do caminho hamiltoniano, que é você achar um caminho por um grafo que passa por todos os vértices sem repetir nenhum durante o caminho. Tranquilo? Existem vários caminhos, em especial existe um caminho hamiltoniano, que é o passeio do cavaleiro, que é legal de saber. Então a gente já sabe que isso é possível. É uma página legal de se ver na Wikipedia, para quem estiver interessado. Então, a gente já sabe que é possível. E como a gente vai fazer isso? O que a gente tem que considerar nesse problema? É a distância que um cavalo percorre quando ele faz o movimento, que é S1 e 2 aqui? Então, basicamente, apesar de eu ter uma certa distância que eu estou andando, não importa a distância. Percorrer essa distância é fazer um movimento. E daqui para cá é outro movimento e outro movimento. Então, tudo vai ter o mesmo custo, né? Tipo, toda conexão aí vai custar um movimento. Então, eu tenho um grafo de custos unitários que a gente pode dizer que é sem custo. Então, eu consigo resolver esse problema com a BFS, né? Certo? E que outra coisa a gente aprendeu na aula que a gente pode usar para resolver esse problema também? Eu poderia brutar o grafo, né? Com os ifs e tudo mais. Só que a gente viu também que quando a gente está numa situação assim, ou tridimensional, a gente não precisa. A gente pode usar um vetor de movimento. Vamos lá. Eu estou em um tabuleiro. E eu tenho um cavalinho aqui. Ele consegue vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Ou seja, ele pega todos os pontos. Vamos montar o vetor de movimento disso? Esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ó, o primeiro movimento, ele teve que subir e andar. Se ele subiu, ele diminuiu 1 em x. No outro ele teve que subir 2. Então, ele diminuiu 2 em x, 2 em x, 1 em x. Agora ele desceu 1 em x, desceu 2 em x, desceu 2 em x e desceu 1 em x. Tranquilo? Lembrando que avançar é somar, botar diminuir por causa da notação de array dois-dimensional lá. Para y também vão ser 8 movimentos, e agora é só ver correspondente. Comecei nesse cara. E y eu fiz o quê? Eu tive que andar 2 para a esquerda. São menos 2. 1 para a esquerda nesse caso é menos 1. 1 para a direita é 1. 2 para a direita é 2. 2 para a direita. 1 para a direita. 1 para a esquerda. E 2 para a esquerda. Não errei nada? Acho que nada. Então, isso aqui é um vetor de movimento. É um vetor de movimento do movimento do cavalo. Isso aqui vai evitar que a gente faça if x mais 2 e está na matriz. Então, é um pouco mais simples. E para checar se é válido, é a mesma função, aquele if bool válido, não visitei. Tem o que precisa para resolver, certo? Vamos ver o código? Se alguém não entender alguma parte do código, me avisa, porque talvez eu... Nossa, será que tem um... Se talvez preto fique um... Você consegue aumentar a fonte? Oi? Você consegue aumentar a fonte? Como que eu aumentar a fonte? É, Ctrl mais. Caramba, cara, vocês manjam mesmo, hein? Vocês fazem computação? Primeiro vamos ler a entrada do problema, né? Bom, o que ele vai dar de entrada? Eles vão ser T casos testes no total, ou seja, vão ter T perguntas que ele vai fazer. Elas vão conter o destino, o início e o destino, contendo o caractere de AH, né? A base do tabuleiro é de AH e um número em X. E o mesmo da segunda forma. E a gente quer saber a distância entre esses dois caras. Sendo que T é menor que 4.000 e tanto e é um tabuleiro 8x8. É o tabuleiro de xadrez. Bom, tem como voltar lá no... Aí. Bom. Vai lá também. Primeiro tem alguns costumes que eu gosto de falar. São T-testes que eu tenho que responder. Então eu leio o número de testes e para cada teste eu resolvo. Já para a função que resolve, eu vou ter um char A e um char B, um int x e um int y. Eu vou ler o char e o número, o char e o número. Ou seja, isso aqui é a posição de início, isso aqui é a posição de fim. O que é o meu número? O que é a minha letra em C++, em C, em linguagem de programação? Ele é um número na tabela ASCII. Então, se eu pegar A, se eu pegar o char que eu li e tirar o char A, eu vou identificar ele como 0, se ele for A, 1, se ele for B, 2, se ele for C, 3, 4, 5, ou seja, vai ser um número de 0 a 7. Ou seja, um tabuleiro de uma matriz 8x8, vai de 0 a 7, 0 a 7, agora eu tenho as minhas coordenadas em números, o que fica bem mais fácil trabalhar com coordenada char. Todo mundo tranquilo com essa transformação? Fiz uma coisa pro primeiro, fiz uma coisa pro segundo, são pair, né, que foram declarados lá em cima, e eu vou chamar uma BFS, porque os meus custos são unitários. Na BFS, eu tenho um vetor de visitados, MS é macro para memory set, onde eu coloco tudo menos 1, desculpa, eu tinha esquecido que estava aí. Basicamente, eu peguei toda uma em 2 dimensões, né? Eu tenho uma posição em x e uma posição em y. Eu tenho que, para a posição x igual a 2, y igual a 3, botei menos 1 porque eu não visitei esse cara. Botei menos 1, não está visitado. Uma fila de pair de int, porque agora eu tenho uma posição x e uma posição y, né? Não é mais nó1, nó2, nó3, agora é a posição x1, x2, posição x2, x3, posição x1, y1, posição x2, y2. Botei na fila o início, botei que visitei o início.first e o início.second, e aí na execução da fila, na execução da BFS, pego o primeiro, tiro ele.
Se ele é o cara que eu quero chegar, eu saio, eu retorno o valor que eu botei na visita dele, né? Porque, tipo, se eu cheguei no cara numa BFS de custos unitários, eu achei o caminho mínimo. Não preciso fazer mais nada, né? Acabou. Não preciso ficar executando para os outros. Então, se não, eu vou de... Isso é um macro para um for, que eu vou percorrer dos números de 0 até 8 não incluso, ou seja, eu vou percorrer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu vou olhar se é válido, a gente já vai ver a função, eu ir para a posição que eu estou mais meu vetor de movimento em x e a posição que eu estou em y mais meu vetor de movimento em y e eu não visitei esse cara ainda, ou seja, se a minha posição em x mais meu vetor de movimento y é igual a menos 1, eu coloco esse cara na fila e coloco o custo desse cara para o meu custo mais 1, que é o que a gente fez na BFS. Só pode subir um pouquinho, não, né? Aí, o meu vetor de movimento igual ao que a gente fez ali, e a função válida igual a gente fez na aula. Os meus limites de um tabuleiro de xadrez são 8, ou seja, se eu estou numa coordenada negativa, sair é segfault, não posso. Se eu estou numa coordenada maior que 8, sair de novo é segfault, não posso. Se não, eu estou numa posição válida, retorna 1, é o que importa para uma bool válida. Meu vetor de movimento, e basicamente isso. Não precisei brutar o grafo, salvei tempo do que, pô, tô num conta, já não, vou escrever uma função que monta o grafo aqui agora, aí vou ter que ficar apagando o grafo. Não precisaria apagar o grafo toda vez, porque o tabuleiro vai ser sempre igual. Mas não precisa, posso fazer com isso direto, que é como eu prefiro codar esse problema. E basicamente isso. Se alguém tem alguma dúvida do código? Alguma dúvida dos macros? Eu esqueci que eles estavam aí. Tranquilo? Se sentem preparados para fazer a lista? Tá difícil? Show? Qualquer pergunta? Então vamos lá. Toma aí. Obrigado aí.